Então, já começamos? Acho que a gente já começou aqui. Então, antes de mais nada, boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença do Narayamati, da Querechu e do Olívio, que estão aqui conosco hoje. Eu sou a Amanda, eu vou mediar essa conversa, e eu sou integrante do Culturas BR, que é um projeto vinculado à Unifesp, que favorece a visibilidade e expressão dos povos tradicionais do nosso território frente aos desafios contemporâneos. Então, dentro desse projeto do Culturas BR e de dois outros observatórios, também vinculados à Unifesp, a gente está desenvolvendo um projeto conjunto sobre a situação da Covid-19 em um recorte de 3 terras indígenas do estado de São Paulo. Então, a gente está realizando encontros todas as sextas-feiras, às 17 horas, no canal do YouTube e no Instagram do Culturas, para discutir um pouco e divulgar esse projeto e esses assuntos tão importantes e entender um pouquinho do cenário. Então, nessa live de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a situação da terra indígena Tenondé-Porã. Nós trouxemos a Querechu, que é uma liderança da aldeia Crucutu, o seu pai, Olívio Jecupé, que é um escritor, e nós temos aqui também o Narayamati, queridíssimo, entregante também do Culturas BR e líder e ativista indígena Paiter Suruí, para conversar um pouquinho com eles. Eu vou estar aqui só dando um auxílio se tiverem problemas técnicos ou se vocês precisarem de algo, mas a conversa é toda de vocês. Se vocês puderem se apresentar um pouco, Querechu, Narayamati, Olívio. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Querechu Mirim, faço parte da liderança aqui da aldeia Crucutu, terra indígena Tenondé-Porã, né? Também sou professora aqui na aldeia. E eu estou junto com meu pai aqui, que é o Olívio, ele pode falar um pouco. Então, eu me chamo Olívio de Cupé, eu sou aqui da aldeia Crucutu também, e fui liderança, agora eu não estou mais na liderança, porque já estou mais velho um pouco, então os jovens vão assumindo e a gente vai deixando um pouco, né? E, e a gente teve a experiência aí dessa coronavírus aí, que a gente pensou que não ia pegar e pegamos, né? Então, é muito importante a gente comentar, né? Eu até peguei a doença aqui na minha casa, bastante gente pegou, né? Minha mulher pegou, eu peguei, alguns filhos pegaram. E nos dias que eu fiquei internado aqui na aldeia, eu aproveitei e escrevi até uma história, né, para mostrar um pouco sobre a pandemia. E também é importante as pessoas, né, entenderem que a pandemia, ela não foi a última e também não foi a primeira, porque, na verdade, desde a chegada dos portugueses, o presente que os portugueses trouxeram para nós foi a doença, né? Então, até os dias de hoje, a gente tem essas consequências, então a gente tem que saber lutar contra essas doenças, né? E também aqui na aldeia, eu sempre falo para as pessoas que uma das coisas importantes é a gente respeitar a floresta, porque dentro da floresta tem muitos remédios, né? E aqui na aldeia, minha mulher preparou muitos remédios para muitas pessoas que pegaram o coronavírus, né, e tomou, e a gente sentiu que fez efeito, né? Quando eu fiquei internado aqui no postinho aqui da aldeia, mini hospital, eu fiquei assustado, porque eu pensei que eu ia morrer, não é? E daí eu falei para a mulher, prepara aí que o negócio está feio, que eu não estava conseguindo respirar, não é? Daí ela trouxe uma garrafada do chá de uma árvore, de uma casca, e daí eu tomei direto, toda hora eu ia tomando uma dose, e quando foi no outro dia eu já senti melhor, né? Então, a gente sabe que a gente não pode ficar dependendo só da vacina, a gente tem que se preparar com esses conhecimentos tradicionais que são o remédio da mata, né? Que eu acho muito importante as aldeias indígenas pensarem nessas questões também, né? Porque não é só a vacina que cura. Os povos indígenas sempre se curaram através da medicina do mato, né? Então, eu acredito muito nisso. Então, eu sou o Olívio de Cupé, sou escritor, né? Tenho alguns livros publicados. Obrigada, Olívio. Narayamati, se você quiser se apresentar também. Olá, boa tarde a todos, né? Se a internet estiver cortando um pouco, é só para lembrar que está chovendo muito aqui, né?
Se no caso cortar um pouco, aí já sabe, né? Me chamo Narayamati, né? Sou do povo Suruí, aqui de Rondônia, né? Eu moro aqui no estado de Rondônia, município de Cacoal, né? Na terra de 7 de setembro, né? Eu também sou participante, né? E algum colaborador do Centro da Cultura BR, né? E hoje, aqui na minha comunidade, eu coordeno um projeto que chama-se Centro das Plantas Medicinais, né? E, então é isso. Obrigada, Naraya Mati. Ou se você quiser entrevistar eles, perguntar um pouquinho sobre como é que está a situação, eu vou deixar a conversa para vocês. Sim, com certeza, né? Sempre isso é sempre uma honra para nós, né? Nós indígenas que vivemos varados do Brasil, e sempre é bom conectado com os parentes assim, né? E eu queria saber, né, do parentes aí, né, como as primeiras informações sobre a existência de pandemia, né, do coronavírus chegou até vocês, né? Como foi isso que aconteceu? Então, a nossa aldeia, a gente mora aqui na região de São Paulo e nós temos outras aldeias vizinhas também, né? E aqui, queira ou não queira, a gente vive no meio da floresta, que é muito bom, tem muitas árvores. E quando surgiu a doença, que o governo fechou escola, fechou... Então, a gente tem escola aqui na aldeia, foi fechado também. Então, a gente tem escolinha municipal, fechou. E também fechamos a parte do turismo, porque a gente ficou preocupado com a chegada dos brancos aqui na aldeia, né? Então, a gente ficou mais aqui na aldeia. Mas a gente achava que não ia pegar, porque a gente está no meio da floresta, no meio da mata. Mas, às vezes, acontece de algum morador ir para a cidade, porque às vezes a pessoa tem que comprar um alimento e às vezes pega o vírus e daí de repente traz para a aldeia, né? Então começou a surgir no começo do ano passado algumas pessoas pegarem, né? Então isso foi uma coisa que assustou nós, porque nós até ficamos felizes achando que não ia pegar a doença e no fim pegou. E como a gente vive numa comunidade, daí começa a passar um para outro, né? E foi uma coisa assustadora no começo. E esse ano a coisa está mais tranquila, então a gente já não está tendo mais assim casos de internamento, o postinho que estava aqui funcionando está dando assistência, então a equipe médica atende, está sempre olhando, mas diminuiu a questão do vírus, né? Mas a gente continua sendo afetado numa parte que é a questão do dinheiro, porque você tem que vender artesanato, você às vezes vai para a cidade, vinha turista na aldeia, então afetou muito a parte do artesanato, porque as pessoas aqui na aldeia, ninguém mais está fazendo artesanato, porque não tem para quem vender, né? Então, estão esperando acabar essa pandemia para daí voltar ao normal, né? Então, mas eu acredito que esse vírus logo, logo vai embora, e a gente tem que ter paciência, porque não adianta ficar nervoso, né? Porque senão, se você não morre de coronavírus, você morre nervoso, né? Então, não adianta ficar nervoso. Então, é importante a gente acreditar no remédio do mato e também esperar essa vacina que tem que chegar e todo brasileiro tomar e a coisa melhorar no país todo, né? Porque se afeta lá fora, afeta nós aqui na aldeia também, né? Aí a gente recebeu a notícia, assim, a gente Sim. tem a nossa escola, né? E aqui não é tão afastado da cidade, então qualquer informação chega pela internet, pela televisão, então todo mundo já estava acompanhando, né? Desde o princípio, desde do primeiro caso, né? A gente já estava ligado nesse assunto já, né? E a gente fechou a escola uma semana antes do governo decretar, né, para fechar as escolas, porque a gente ouviu, né, que tinha um caso no bairro vizinho, né? Aí a gente já decidiu fechar logo, né? Foi aí.
Narayamati, você tá aí? Eu acho que a internet do Narayamati está um pouco ruim. Isso não só aconteceu com vocês também, né? Mas para né? Porque, como você disse, assim, a gente pegou o Covid-19 aqui mesmo, como você está falando aí, né? Porque não tinha como a gente ficar só na aldeia, né? Porque a gente tinha que sair, né? Para ir para a cidade, né? Fazer aquilo que a gente tinha que fazer, né? Era uma obrigação mesmo, né? Então, não só vocês que sofreram nesse tipo também, nós também, né, sofremos, né? A minha aldeia fica a 50 quilômetros da cidade, né? Um pouco longinho, né? Mas mesmo assim a gente tem um acesso à internet aqui na aldeia, né? Mas a gente pensou, né? Que nem você está falando, a gente pensou que a gente não ia pegar esse vírus, né? Que a gente estava pensando que nós estava longe, né? Mas mesmo assim ele chegou até em nós, né? E quase 75% né, do povo suruí, né, pegou, né? Infelizmente perdemos também muitas pessoas, 4 pessoas, né, pelo coronavírus e muitas internação também, né? E ao longo, né, do tempo a gente foi deixando de ir para o hospital, né, para a gente praticar mais a nossa medicina, né? Eu acho que isso também fortaleceu muito a nossa saúde, ajudou bastante também a nossa ida para a cidade para nós se tratar, né? Então, dizer para vocês que nós indígenas, né, sabemos que nós estamos juntos, né, parente com parente, né? E dizer para vocês que você não está sozinho, né? Assim, né? Que a gente está aqui, né? Eu estou contando com vocês e vocês me contando comigo, né? E é isso que essa é uma boa parte que nós indígenas temos que, né? Temos que aprender cada dia, que a gente, mesmo que a gente é longe de um aos outros, que a gente tem uma língua diferente, cultura diferente de uns aos outros, que nós somos indígenas, né? Então é isso. E eu queria saber como a vida da comunidade, né, é afetada pelo esse pandemia, né, coronavírus. Então, a gente... Aqui é um local turístico, né? Então, a gente fazia bastante turismo, né? Com escolas. Então, nessa parte, a gente ficou muito afetado, né? Que nem o meu pai disse, a gente produzia artesanatos para vender, né? Para os turistas. A gente recebia muitas pessoas, né? E nessa parte a gente ficou afetado, né? Mas que nem você falou, a gente também tem um lado bom, né? Que a gente conseguiu preservar algumas coisas, trazer um pouco de volta, né? Com a parada da escola, a aldeia ficar mais unida, assim, né? Então, as crianças voltaram a fazer as suas práticas, né? Da cultura, né? Um pouco. Então, isso, acho que tem sempre o lado bom e o lado ruim, né? Das coisas. Então, esse foi um lado ruim, porque a gente vivia também do artesanato, né, dos turistas, né, que vinham para cá, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu fortalecer mais as práticas, né, tradicionais nossas, e a gente está indo assim, né, que né, a gente não vive isolado também, mesmo sendo uma comunidade indígena, a gente tem nossas obrigações para fazer lá fora, então foi bem difícil a gente tentar conter, né, a entrada da doença para cá, porque a gente tem agentes de saúde, e eles iam para hospitais direto, era uma loucura, né? Só que a gente está aí, né? A gente teve muito apoio também,
E a gente viu bastante situações de outras aldeias também que não tinham a mesma assistência que a gente, né? E algumas aldeias também, a gente ajudou algumas aldeias que trouxeram do litoral pessoas que estavam precisando de um atendimento para cá, né? Então, inclusive, eu sou escritor, eu vivo dando palestra em escolas, né? E eu tenho um filho que chama, é conhecido como Kunumi MC, então a gente faz palestras, um show de rap, ele é cantor de rap, né, conhecido no Brasil, e daí parou tudo, né? Porque a gente tinha vários shows marcados ano passado, daí parou e a gente está aqui na aldeia, né? Então a gente está aguardando essa coisa melhorar, né? Porque, queira ou não queira, não só nós, né? Mas muitos indígenas no Brasil dão palestras, né? E a palestra é uma forma de conscientização também para a sociedade, né? Porque a gente precisa conscientizar a sociedade. E através das palestras, tanto eu quanto outros indígenas no Brasil vivem assim, né? Então, foi uma coisa triste, porque afetou muita gente no Brasil, né? Inclusive o parente aí disse que é Suruí, né? Lá, e eu já teve alguns Suruí que vieram visitar nós aqui também, participou aqui na aldeia uns dias. E eu, na década de, no começo de 2000, eu participei de várias reuniões também com o Almir Suruí, que ele é muito meu amigo, né? A gente se conhece há muitos anos. E estamos que estamos, né? Vamos continuar na luta e quando acabar essa pandemia, a nós que vivemos da palestra, vai ser muito importante para a gente voltar a continuar falando dos nossos trabalhos, né? Porque a palestra é uma forma da gente conscientizar a sociedade e a gente reivindicar nossos direitos e principalmente com a questão da demarcação das terras indígenas, que a gente nunca pode parar, né? Se a gente parar, a gente pode ser engolido duas vezes, né? Então, para que a gente não seja engolido, a gente tem que continuar falando para a sociedade, né? Então, por isso é importante essa forma de vários indígenas no Brasil dando palestra. E como a pandemia fez com que a gente ficasse aqui parado, a gente tem que aguardar e vamos esperar a coisa melhorar, né? Com certeza, é verdade. Você está falando bem mesmo, né? Que bom que você conhece a Almir Suruí, né? Ele é um grande líder, vai ter Suruí também, né? E estamos juntos também na batalha que o mundo nos oferece para a gente sobreviver, né? E sabemos que existe um desafio, sempre vai existir para nós, né? E é uma coisa que a gente tem que levar a nossa consciência para nós mesmos, que a gente não pode perder a nossa esperança, a nossa fé, né? Isso é importante para nós. E eu fico muito honrado, muito felicidade de conversar com você, né? A gente não conhece pessoalmente ainda, mas esperamos a gente conhecer pessoalmente, né? Será um grande prazer, né? Conhecer vocês, tá bom? E também gostaria de fazer uma outra pergunta para vocês, né? Quais são as medidas que vocês estão tomando para prevenir da infecção pelo vírus, né, de Covid-19? Então, no começo, quando surgiu os primeiros casos, assim, né, a primeira coisa foi fazer os testes, né, PCR, e as pessoas que forem positivo, aí ele já se isolava, né, e no começo não tinha área de contingência, né, mas foi criado uma área de contingência que cada pessoa que tivesse positivo ia ficar isolado, né? Aí tinha toda uma assistência de enfermeiros, médicos à disposição, né? Para caso mudasse algum sintoma mais grave, aí para levar para o hospital, né? Então, essa foi a primeira medida e nossos apoiadores sempre conversando para a gente não sair para a cidade, só para casos mais importantes que seja
que não seja para ser adiado, né? Para a gente usar máscara ao sair. E também a gente tem uma casa de reza, né? Que a gente se reúne todas as noites, né? Então, nessa parte, a gente ficou muito preocupado. Como é que a gente vai ficar junto? Como é que a gente vai tomar o chimarrão nosso, fumar o nosso petanguá que a gente fuma, né? Então, foi uma preocupação muito grande, só que a gente pensou muito, é a nossa cultura, então, mesmo com essa doença, a gente tem que fortalecer essas práticas, né? Para a gente não perder a essência Com e não certeza. perder a fé em Yanderu, que é o Deus, né? Que a gente chama. Então, mesmo com essa pandemia, a gente tentou fortalecer mais, né? Eles falavam para a gente não se reunir, mas a gente vive em núcleos. Aí todo mundo se reúne para comer junto, para conversar, sentar na fogueira, contar histórias. Então, essa parte ficou um pouco, a gente ficou um pouco, né, com medo, né? Mas graças a Nhandeira a gente não teve casos assim muito graves. A gente também perdeu, acho que quatro pessoas da terra indígena Tunandeporã, né, com essa doença. Então foi muito triste, né? Porque foi um antigo cacique que a gente teve aqui, né? Então foi muito triste, mas isso fortaleceu a gente também a lutar, né? Contra essa doença também. Com certeza. O Narayamate tem algumas horas que ele tá caindo, mas eu acho que ele já voltou aqui. Narayamate, você tá me escutando? Acho que ele caiu de novo. A internet dele tá bem ruim. Aqui também cai bastante o sinal, então, acho que estou tendo sorte que agora está indo bem. Está chovendo Ainda. bastante aqui. Bom, enquanto o Narayamate não volta, eu queria saber um pouquinho, seu pai até comentou no começo, ele falou das medicinas tradicionais que vocês estavam usando bastante nesse período. Se vocês quiserem falar algumas, pode falar em Guarani mesmo. Hum. Então, eu não sei exatamente o nome da árvore, né? Mas a minha mãe fala que é quina. É uma árvore que tem aqui, a gente usou ela, né? Para fazer chá. E quem quisesse, a gente levava na área de isolamento para eles tomarem o chá. Foi o nosso único remédio que a gente tomou. Teve o guiné, que a gente usa bastante, né? Para tosse. Então, a gente utilizou vários remédios de tosse, gripe, né? Porque alguns já tinham tosse, assim, né? Aí foi piorando um pouco, né? Mas aí tomou chá e melhorou. Então foi assim, a gente levava no local do isolamento que a pessoa estava e dava para eles tomar. Ai, que bom. Eu tô tentando reconectar com o Narayamate, mas eu acho que a internet dele caiu mesmo. Uhum. Bom, enquanto ele não volta, eu vou fazendo algumas perguntas. Aí, quando ele voltar, ele pode retomar. Uma pergunta que eu fiquei também é se como que está sendo a resposta dos governos, né? Se, por exemplo, o Estado de São Paulo está fazendo alguma coisa, se o Brasil, o governo federal, se o município está fazendo alguma coisa em relação à Covid nas aldeias. Então, o governo, assim, se tiver, eu não estou sabendo, assim, né?
porque só a FUNAI que mandou algumas cestas básicas para a gente, né, para as aldeias, álcool em gel, essas coisas de proteção para a gente, né? Então, esse foi a ajuda e também se a prefeitura faz alguma coisa é através do postinho de saúde que a gente tem, que é da prefeitura, né? Então, que a gente já é assistido pela prefeitura pelo postinho, né? E pelas escolas também, a gente recebe merenda da escola para as crianças que, que estudam, né? Então, eles estão recebendo o auxílio, né? Teve o auxílio emergencial que todo mundo também na aldeia conseguiu, né? Para poder manter. Essas coisas assim, né? Que eu sei, né? Sim. E você comentou desse postinho, como que está sendo a